Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o triste caso da menina Vitória, de 17 anos, que infelizmente acabou falecendo no final de fevereiro. E a suspeita maior agora é, olha só, sobre um namorado do ex-namorado dela. Ou seja, ela namorava um garoto, esse garoto era, eu imagino, bissexual, ele tinha um namorado homem e aparentemente esse namorado ficou chateado com ela por algum motivo e acabou matando a menina, uma garota de 17 anos. Olha que coisa muito triste isso. Bom, vamos falar sobre esse caso aqui, mas eu quero falar sobre dois aspectos que eu acho importantes nisso daqui. Primeiro, é curioso como é que a imprensa não está tratando isso como feminicídio, né? Porque foi uma mulher que foi morta por uma questão passional, né? Mas como envolve homossexualismo, tá todo mundo em dúvida nisso daí, né? E isso expõe um outro ponto que eu critico sempre no direito, que é esse negócio do crime do feminicídio e Lei Maria da Penha, que, veja, é lógico que violência contra a mulher é um absurdo e que deve ser punido, deve ser, a pessoa que comete violência contra a mulher tem que ser, evidentemente tem que pagar pelo crime, né? Agora, essa questão de você começar a criar essas categorias privilegiadas de quem é mais vítima do que outra pessoa e coisa e tal, não, violência é violência, né? Já existem as causas de aumento de pena que são dadas pelo juiz mesmo, não precisa de um crime novo para dizer que é feminicídio e coisa e tal. Recentemente, o STF estendeu a Lei Maria da Penha para homossexuais e transexuais e coisa e tal. Ou seja, cria-se um embaraço jurídico absurdo em cima desse contexto de quem é mais vítima nessa história, né? O que é um erro. É aquele erro que eu falo sempre de tentar fazer justiça deturpando a justiça, né? E tem um outro aspecto também que eu acho que é importante falar. Eu estou falando agora sobre esse caso, que já está o caso resolvido, segundo estão dizendo, né? A imprensa tradicional, mas a imprensa tradicional socialista brasileira acompanhou o caso, todos os dias tinha notícia disso, a ponto de que atrapalharam as buscas e a identificação dos suspeitos, a ponto de que também teve uma entrevista da Globo, da Patrícia Poeta, em que ela basicamente deu a notícia para o pai da moça que ela tinha morrido, uma coisa que mostrou como é que esse desespero da mídia tradicional pode ser maléfico numa situação dessa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, sou representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um caso muito triste, meus sentimentos aí aos familiares da Vitória, os amigos dela, realmente uma tristeza enorme, uma criança, 17 anos de idade, que absurdo isso, né? Bom, aqui tem o caso, uma linha do tempo nessa reportagem aqui da CNN que ajuda, né? No dia 26 de fevereiro de 2025, portanto na semana passada, antes do carnaval, a Vitória Regina, 17 anos, saiu do restaurante que ela trabalhava em Cajamar, na Grande São Paulo, e foi para um ponto de ônibus de onde iria para casa. Normalmente o pai dela pegava ela nesse ponto de ônibus para levá-la para casa, mas nesse dia especificamente o carro dele estava quebrado e ele pediu que a filha pegasse um ônibus mesmo para voltar para casa, e foi o que ele fez, né? O que ela fez, né? Ela ficou trocando mensagens com uma amiga porque ela suspeitava que estava sendo seguida. Então ela percebeu que estava sendo seguida por um pessoal, né? Ela trocou com uma amiga falando que estava com medo, que tinha um monte de gente seguindo ela, não sei o que lá. Ela chegou perto da casa dela, desceu no bairro de Ponunduva, né, onde ela morava, e ela notou que tinha um carro com 4 homens acompanhando também, né? E ela falou que depois disso ela mandou uma mensagem dizendo que os homens tinham sumido de vista, porém disse que eles estavam voltando em sua direção. Não teve mais mensagens, ou seja, supõe-se que esses homens que estavam num carro pegaram ela e fizeram maldades com ela, né? Ou seja, a gente não sabe se teve violência sexual ou não, o fato é que ela foi decapitada e teve o cabelo raspado. Então, as forças de segurança de Cajamar iniciaram as diligências para identificar o corpo da adolescente. Depois de 7 dias de busca, o corpo foi encontrado em estado de decomposição em um sítio em Cajamar. Ele tinha sinais de agressão, então ela foi agredida. De novo, não se sabe se teve agressão sexual ou não, mas ela foi agredida. E também teve o cabelo raspado e foi decapitada, segundo as informações aqui da polícia, né? A polícia pediu a prisão de um monte de gente. O ex-namorado dela, o Gustavo Vinícius, um homem chamado Maicon, que seria o dono da Toyota Corolla, que teria emprestado o veículo para ele, 2 homens que seguiram a Vitória quando ela saiu do shopping,
2 homens que entraram no ônibus nela, e também um motorista que estava no Corolla com o Gustavo, que é ex-namorado de Vitória, e tem um outro ex-namorado dela também chamado Gustavo, mas é Gustavo Henrique Santos, que está desaparecido, está sendo procurado pela polícia e coisa e tal. Tem um monte de gente com pedido de prisão preventiva, mas depois, hoje, no dia de hoje, publicado dia 7/3, saiu, no final do dia de ontem, dia 7, e no início do dia de hoje, saiu a informação de que, na verdade, o assassino da adolescente decapitada tinha um caso com um ex-namorado dela. Ou seja, parece que a Polícia Civil de São Paulo desvendou o caso e identificou que quem matou ele foi um homem chamado Daniel, que teria um caso com o ex-namorado da vítima. Então o ex-namorado, eu não sei se é o Gustavo I ou o Gustavo II, repara que tem 2 Gustavos aqui, tem o Gustavo Vinícius e o Gustavo Henrique, não sei de qual dos dois que eles estão mencionando, mas um desses 2 ex-namorados dela parece que tinha um caso com esse Daniel, e segundo a Polícia Civil, isso concluiu que se trata de um crime passional. O Daniel teria contado com a ajuda de 2 comparsas para matar a vítima, né? E eles estariam escondidos numa área de mata e a polícia está fazendo buscas para prendê-los. Essa é a versão final, até esse momento, do que aconteceu, né? Segundo o delegado Aldo Galeano Júnior, a raspagem do cabelo dela antes de matar pode indicar que foi uma pena do PCC. O PCC, o crime de talaricagem, né? Talarico é você trair a pessoa, né? Isso seria, a punição seria morte, e raspar cabelo é uma das coisas que eles costumam fazer nessa situação para punir a suposta talaricagem, né? Então repara que o PCC é um grupo bastante progressista e aceitam, né, o homossexualismo e coisa e tal, mas a mulher aparentemente tirou né, o namorado dela. Cara, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Não sei se ela deu em cima do ex-namorado, que agora era namorado do outro cara do PCC. Pelo Código Penal do Crime aqui, o CP criminal aqui, atitudes como talaricagem ou traição amorosa são passíveis de penas como essas, né? Poxa, um absurdo realmente sem sentido algum. Uma coisa realmente muito, muito triste isso daí, né? E aí, uma coisa que chamou a atenção, muita gente falando sobre isso, agora que já se sabe que o caso foi realmente de essa situação com homossexual e coisa e tal, você não vê ainda a imprensa tradicional falando sobre feminicídio, né? Porque tem todos os elementos do feminicídio aqui. A lei do feminicídio, você fala aqui, ó, o feminicídio é uma agravante do homicídio, né? Quando o feminicídio é quando o crime de homicídio é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Então essa é a definição penal desse tipo de coisa, e aí você aumenta o crime, coisa tão um crime mais grave que aconteceu, mas sempre se fala esse tipo de coisa. E dessa vez não se tocou nesse assunto, porque talvez o autor seja um homossexual, né? Mas o homossexual do PCC, meu amigo, é aquele negócio, é o que eu falo para vocês, esse tipo de pena, eu sou contrário a isso, eu não acho que resolva o problema. Essa ideia que existe muito no Brasil, de que você tem que torcer o direito para tentar contornar problemas estruturais da sociedade. Né? Aquela velha chargezinha da equidade versus igualdade, não sei o que lá, o pessoal tem essa coisa na cabeça de que se a gente mudar a lei, né, piorar para um lado e melhorar para o outro, isso vai resolver um problema social, e não é isso que acontece. A justiça ela é importante numa sociedade, evidentemente, mas ela tem que ser justiça, tem que ser justa, tem que ser igual para todo mundo. Não se resolve problemas sociais, não se resolve preconceito, esse tipo de coisa, com esse tipo de alteração de pena, né? Recentemente o STF teve uma alteração também na Lei Maria da Penha, que ampliou a proteção para casais homossexuais. Então, hoje você já tinha a aplicação da Lei Maria da Penha para casais lésbicos, né? 2 mulheres, se uma bate na outra, ela pode ser acusada de Maria da Penha. Maria da Penha é outra lei, não tem a ver com feminicídio, mas diz justamente aqui, ó, que prefeitos dessa lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher, ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, etc, etc. E no âmbito da unidade doméstica e coisa e tal. Então, de novo, já tinha isso para um casal lésbico, né? Se uma mulher bate na outra, ela vai ser punida com a Lei Maria da Penha. Agora também, casais homossexuais também, se um homem bate no outro, também vai sofrer a mesma coisa. Aí que eu vejo para vocês, e se uma mulher bate num homem? É a única situação que não tem punição nesse caso, né? E não deixa de ser errado também. Mulher também não pode bater em homem. Por que se tem essa exceção nesse caso, né? Virou uma exceção. Porque agora também, como eu falei, o STF mudou esse entendimento.
Outra coisa absurda que o STF determinou, que tem a omissão do Congresso, que como o Congresso foi omisso em aprovar essa lei, então a gente está determinando. Não, mas peraí, o Congresso é que tem que determinar isso, porque o Congresso é o representante do povo que vai fazer essa determinação, que vai decidir se vai ter a lei ou não. Você não pode dizer, eles estão sendo omissos nisso, então eu vou determinar a lei aqui, eu vou determinar que isso está valendo. É uma coisa que não faz sentido. Então, para que o Congresso, pô? Então o STF define todas as leis que ele acha que está faltando ali e acabou. Não precisa de Congresso para fazer mais lei, pô. É um absurdo esse tipo de ativismo jurídico. É lógico que eu sou contrário à violência contra a mulher, é um absurdo isso. Mas eu acho que esse negócio de usar a justiça para tentar fazer justiça social, isso não resolve, isso piora a situação no final das contas. Você acaba sem justiça e sem justiça social. Bom, outra coisa que chamou muita atenção nesse caso da Vitória foi o show midiático e as trapalhadas que marcaram a ofensiva da polícia, né? Teve, como vocês podem ver, primeiro eles suspeitaram de crime passional pelo ex-namorado, depois que chegaram a esse negócio que na verdade era um cara do PCC que estava namorando o ex-namorado, uma confusão dessa, e chegaram nesse negócio, né? Mas várias conclusões foram acompanhadas pela mídia em tempo real, isso acabou atrapalhando o trabalho da polícia, né? Realmente uma coisa que chamou muita atenção isso, né? No final das contas, acabaram atrapalhando. E o pai, isso daqui foi, acho que o cúmulo da coisa, o pai informado ao vivo, né? Quando ainda se estava buscando o corpo dela, lembra? A coisa toda aconteceu no finalzinho de fevereiro, mas o corpo dela só foi identificado no dia 5 de março agora, né? E aí, a Patrícia Poeta, numa entrevista ao vivo com o pai da moça, falou para ele na hora, encontraram ela e tá morta e não sei o que ela... Ao vivo, o cara ficou todo sem jeito, não sabia o que fazer e coisa e tal. Evidentemente um desrespeito enorme, né? Uma coisa realmente absurda essa coisa da mídia, né? Essa crueldade da mídia tradicional, é o que eu falo para vocês, né? Realmente essa sede de fazer o furo, de dar notícia, de trazer views e coisa e tal, acaba prejudicando esse tipo de coisa. São os dois pontos que eu acho que são notáveis nesse caso aqui. Muito triste, mais uma vez, meus sentimentos aí à família e aos amigos da Vitória. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.